Esse é um fórum de debate bastante seleto, composto por empresários de relevo, por agentes econômicos de relevo, por autoridades brasileiras e britânicas. Talvez, se nós aqui tivéssemos alguns nos perguntando, eu fico imaginando algumas perguntas que seriam feitas e posso, talvez, resumi-la em uma ou duas perguntas. O que o Brasil, nesse momento, mais precisa ter para que possamos perseguir uma trajetória de crescimento sustentado? Como é que nós responderíamos a essa indagação? Ousando pouco e buscando responder, eu diria que sim, todos nós, brasileiros, temos e queremos um crescimento econômico que se sustente e o bem-estar da nossa população. Mas eu complementaria, diria que não há como termos uma política social que traga resultados efetivos se a economia não voltar a crescer. Assim como também nós não teremos um crescimento econômico que se sustente se nós não tivermos esse crescimento acompanhado de melhorias na qualidade de vida da nossa população. Nós temos aqui presidentes de poder, presidente Rodrigo Pacheco, ex-presidente Davi Alcolumbre, senador da República, governadores presentes que governam boa parte do PIB brasileiro, aqui representados na mesa, ex-governadores, como o senador Cássio Cunha Lima, temos ex-parlamentares, ex-ministro de Estado, dileto amigo, o ministro Eduardo Cardoso, que se encontra aqui, a ministra Isabel Teixeira, portanto, todos com a responsabilidade de condução de um país, mas temos também empresários que conduzem suas empresas. O apelo que faço, como representante do setor financeiro, é que as forças políticas e empresariais aqui representadas, elas se mantenham mobilizadas, mais do que isso, se mantenham engajadas para que nós reencontremos o caminho do crescimento econômico de longo prazo. Mas isso somente será possível com o equilíbrio das contas públicas e maior inclusão social. Nós estamos aqui debatendo, governador João Dória, porque não há uma bala de prata, mais uma vez debatendo o Brasil, e eu estou seguro que para alcançarmos o objetivo de crescermos mais, o setor público e o capital privado dependem um do outro. Dependem do outro numa relação não só de interdependência, mas de confiança mútua, para que nós possamos atrair investimentos. Nós precisamos, o senador Pacheco disse isso hoje, diminuir as incertezas, nós temos de zelar pelas regras do jogo que estão postas, marcos que já foram aprovados, não é espaço para que tenhamos retrocessos em marcos constitucionais e marcos legais, e o Brasil precisa, mais do que nunca, de empresários de um lado, de um Estado eficiente de outro, precisa de democracia, precisa de robustez institucional, de estabilidade política, de segurança jurídica e de previsibilidade. Nós, em fevereiro, estávamos ali em Lisboa, o governador João Dória e Johnny organizando mais um evento. Penso que de lá para cá nós podemos afirmar que houve alguns avanços. Eu quero aqui, por exemplo, destacar o que já foi mencionado, não só o anúncio pelo atual governo, mas o envio de um novo arcabouço fiscal. Alguns de nós aqui, eu me incluo dentre eles, até poderíamos dizer que esperávamos um pouco mais do arcabouço fiscal, mas eu considero positivo que o governo ele tenha concluído essa importante etapa. Ter um novo marco fiscal significa o país ter uma direção, o país ter uma bússola para colocar as suas contas em dias, na busca de um equilíbrio orçamentário. E seria até correto nós afirmarmos que o governo se antecipou ao prazo constitucional. O senador Pacheco bem sabe que a PEC da transição prevê um prazo até o final do semestre. Isso mostra que a equipe econômica se sensibilizou e sinalizou um compromisso com a saúde das contas públicas, que é um pressuposto de uma economia saudável que todos nós queremos. Ter novas regras fiscais significa que elas serão certamente aprimoradas pelo Congresso, mas isso representa um passo importante para combinar, de um lado, as prioridades sociais e, de outro lado, para que nós possamos ter o controle necessário e inafastável dos gastos públicos. Eu quero também destacar, como meritório em relação ao arcabouço fiscal, que ele tenha previsto metas de resultado primário, eu diria metas até ambiciosas, zerando o déficit a partir do ano que vem, mas nós precisamos mais do que ações, precisamos de concretude para que tenhamos uma trajetória sustentável da dívida. Se isso acontecer, em breve podemos ter até uma redução
da relação da dívida pública na proporção do PIB. Eu também queria aqui destacar anúncios que o governo vem fazendo para a melhoria do ambiente de crédito. O crédito é uma alavanca para o desenvolvimento. O setor bancário aqui, hoje representado pelo Trabuco, que é o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, bem sabe a importância de que nós tenhamos um ambiente de negócio, um ambiente de crédito que possa levar ao aperfeiçoamento desse mercado, sobretudo com um marco legal de garantias que possa tornar efetiva a recuperação de crédito. Aqui nós temos o anúncio que foi feito hoje, o Noticiário do Brasil, inclusive o impresso já traz uma série de medidas desse chamado pacote de crédito. Nós temos o exemplo do potencial de parceria entre o setor público e o setor privado. A FEBRABAN contribuiu com algumas dessas sugestões e, portanto, isso mostra o quanto que é importante essas parcerias. As duas frentes que aqui mencionei até agora, de um lado, um arcabouço fiscal sólido, esperamos que seja, e, de outro lado, o aperfeiçoamento do mercado de crédito, nos mostra e apontam para uma direção correta. Mas nós precisamos ir além da direção. O rumo apropriado é importante, só que nós temos que buscar um diagnóstico correto das causas que fazem com que o crescimento no Brasil seja muito pequeno. Isso acontece há décadas. Na economia, eu costumo dizer que o mérito é importante, sim, mas a forma é tão importante quanto o mérito. É necessário que nós venhamos a calibrar a forma como são construídas as medidas econômicas. O que eu quero aqui enfatizar é que a nossa história, a história da economia brasileira, ela é recheada de exemplos daquilo que nós não podemos mais repetir. São muitas ideias, são muitas indas e vindas, o país continua existindo em erro. Também tenho dito que erros repetidos não geram acertos. Nós temos experimentado um crescimento medíocre, isso há bastante tempo, isso não é a marca de nenhum governo específico, lamentavelmente. Nós temos, portanto, visto que, independentemente de guerras e de pandemias, o Brasil tem crescido muito pouco. Eu quero ainda voltar a enfatizar sobre o ângulo fiscal, que o Estado, isso não deveria ser novidade para ninguém, não tem mais espaço fiscal para ampliar seus investimentos de forma absolutamente indefinida. Há limites para tudo e não há como o Estado suprir todas as necessidades da economia. E aqui entra em cena o capital privado para assumir esse espaço, mas sem necessariamente ter um antagonismo com o capital público. Ao contrário, nós defendemos uma complementariedade. Agora, as premissas econômicas precisam estar fortalecidas. Uma delas é a estabilidade macroeconômica, em especial a inflação baixa e a inflação previsível. Temos aqui o presidente do Banco Central, que tem procurado, de fato, fazer um trabalho para manter a inflação controlada. Eu tenho certeza, presidente Pacheco, que o presidente Roberto Campos, também como nós, anseia o quanto antes a redução da taxa básica de juros da economia, para que também nós possamos ter reflexos disso nos juros bancários. Sei do seu trabalho, sei do trabalho que o presidente do Banco Central vem fazendo, e creio que, em breve, todos nós haveremos de colher o fruto de um trabalho difícil, de um trabalho árduo, mas que procura colocar a inflação dentro de uma trajetória de estabilidade. Nós precisamos também ter e manter uma disposição para o diálogo. O presidente Pacheco deu muita ênfase a isso. Há necessidade de um debate constante para que venhamos a sair do lugar em que nós nos encontramos. E, para isso, o país precisa de uma agenda de reformas. O quanto antes, eu quero aqui destacar, como fez há pouco meu antecessor, o presidente do Conselho da CNSEG, a reforma tributária como a mais prioritária. Eu tenho visto, tenho lido que o novo governo e o Congresso, que tomou posse em fevereiro, tem sinalizado de forma concreta que vão canalizar esforços, capital e energia política para que nós tenhamos a viabilidade de uma reforma tributária. Eu, então, aproveito aqui, Johnny e Furlan, para conclamar a todos que nós possamos aproveitar este encontro e firmemos aqui um pacto entre os setores público e privado para que tenhamos uma reforma tributária concretamente acontecendo. Nós precisamos romper com a generosidade, eu diria até com a leniência do Estado em benefícios fiscais a poucos setores, mas que prejudicam a toda a sociedade. Cada dia que nós continuarmos sem reformas, nós teremos menos perspectivas econômicas e menos perspectivas sociais. Nós precisamos, sim, enfrentar o modelo tributário que ele é perverso. É perverso para a produção,
para o investimento e para o consumo. Não por outra razão, a FEBRABAN e o setor bancário têm participado ativamente da discussão da reforma tributária sobre o consumo e nós entendemos que é uma grande oportunidade para baratear o custo do crédito. Eu já vou aqui concluindo, meu tempo já estourou, mas eu quero apenas mencionar que o setor bancário não defende nenhum benefício fiscal nessa reforma tributária. Nós não temos, de fato, benefício, mas nós temos a convicção, senador Davi Alcolumbre, senador Pacheco, deputado Marcos Pereira, que aqui estão presentes, nós temos a convicção de que, com uma reforma tributária sobre o consumo, há um espaço enorme para baratear o custo do crédito. Os bancos, eu tenho dito isso, não precisam de juros altos para que nós possamos lucrar. Lucro depende de eficiência. Nós precisamos corrigir as anomalias e quais são as causas que fazem os juros no Brasil serem bastante elevados. Uma das causas é a inadimplência, outra causa é a cunha fiscal, e nós precisamos baratear o custo dos empréstimos para que famílias e empresas possam se alavancar, mas possam se alavancar de forma a conseguir também honrar os seus compromissos. Por fim, eu quero aqui mencionar um alerta que todos nós devemos ter diante de acontecimentos recentes em relação ao setor bancário internacional. Nós vimos quebras nos Estados Unidos, também na Europa, de bancos, e nós temos, presidente Roberto Campos, mais uma vez, a oportunidade de mostrar ao mundo a excelência da regulação bancária brasileira, a excelência da supervisão e do monitoramento do nosso Banco Central. O sistema bancário brasileiro é um ativo que o país tem. É sólido, é moderno, é resiliente, é bem capitalizado, tem boa rentabilidade, tem boa liquidez, e nós precisamos manter o setor bancário fortalecido, o setor bancário forte. Ele permite que os graves problemas estruturais sejam enfrentados com financiamento. E nós vamos continuar, Trabuco, tenho certeza que você me referenda nisso, o setor bancário com obsessão e com obstinação de perseverarmos para que possamos, com crédito, funcionar como uma alavanca para o crescimento econômico do país. Muito obrigado.